Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa, muito obrigado pela participação de todos vocês. E para nós iniciarmos, faremos a oração constante nesse livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. E a oração de hoje será a oração para concretizar um lar repleto de felicidade. Consta na página 31 e o meu livro é a 37ª impressão. Então eu vou pedir a todos que assumem uma posição confortável, a posição de oração, fechem os olhos e vamos visualizar com bastante intensidade essas palavras, abençoando muito o nosso lar. Oração para concretizar um lar repleto de felicidade. O grande amor de Deus preenche todos os cantos do meu lar. O amor não julga com frieza e intransigência, pois ele é a própria harmonia. O amor faz-nos descobrir as qualidades do próximo. Quanto mais amor dermos ao nosso próximo, maior será a nossa alegria íntima. O amor, ao contrário da água de um poço que diminui quando o atiramos sem parar, não diminui nem seca por mais que o distribuamos a grande número de pessoas. Onde está repleto de amor de Deus, não existem insegurança, medo, enfermidades, pobreza. O meu lar está repleto do amor de Deus e por isso nele não existe nem sombra dessas coisas negativas. Onde está repleto de amor de Deus, estabelecem-se infalivelmente a paz e a harmonia. O meu lar está repleto de amor de Deus e por isso nele reina completa paz e harmonia. Nele não se verifica nenhuma espécie de atrito, revolta ou desarmonia. O meu lar é um verdadeiro paraíso, é o reino de Deus refletido na terra. Os habitantes do reino de Deus jamais se divertem falando mal dos outros. Assim também são os habitantes do meu lar. Nenhum deles tem o mau gosto de fazer da maledicência um tema de conversa. Os habitantes do reino de Deus falam somente de coisas boas, falam das virtudes e qualidades dos outros, louvam as suas boas ações. As boas palavras, palavras de amor, louvor e exortação, constituem para os habitantes do reino de Deus alimento que lhes nutre a alma. O mesmo acontece com os habitantes do meu lar, que é a concretização de Deus na terra. Eles nutrem-se constantemente com boas palavras, isto é, palavras de amor, bondade, louvor e exortação, e por isso suas almas são sadias e belas. Como reflexo disso, seus corpos também são sadios e belos. A grande sabedoria de Deus preenche todos os cantos do meu lar, e comprovando-se a verdade de que onde reina a sabedoria de Deus não existem ilusões e trevas de espécie alguma, no meu lar não existe uma pessoa sequer que pratique atos insensatos ou que fracasse. Guiados a cada instante pela sabedoria de Deus, todos os membros da minha família trilham juntos o caminho do progresso, gozando de perfeita saúde, prosperidade, harmonia e felicidade. Deus, sou profundamente grato a vós por preencherdes meu lar com amor infinito, sabedoria infinita, saúde infinita, riqueza infinita, alegria infinita e harmonia infinita. Deus preenche cada aposento e cada cantinho desta casa com amor, sabedoria e harmonia. E por isso aqui não há o mínimo espaço para coisas negativas e sombrias. Em cada aposento da minha casa está manifestado o belo cenário do mundo da imagem verdadeira, onde os querubins brincam alegremente no lindo e perfumado jardim celestial. Deus, agradeço-vos por proteger de sempre este lar, derramando incessantemente sobre ele a vossa vida, o vosso amor, a vossa sabedoria e as vossas dádivas, e preenchendo-o com radiosa felicidade e infinita harmonia. Muito obrigado, muito obrigado. Maravilhosa oração. Muito obrigado que o Mestre nos ensina a visualizarmos ainda mais a perfeição do nosso lar e termos essa convicção que ele já está protegido e abençoado por Deus. Deixa eu afastar aqui. Uma boa noite novamente, meu muito obrigado. Quero agradecer de coração a todo mundo que nos acompanha, que deixa mensagem, que compartilha, que dá o seu like. Meu muito obrigado. É maravilhoso receber o carinho de vocês e o mérito de toda a grandiosidade
é de Deus. Meu muito obrigado, um beijo no coração quem está assistindo dentro do Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em alta na atualidade, infelizmente, que é o medo. Precisamos eliminar o medo, elimine o seu medo, deixe o seu medo, abandone o medo. Vamos fazer com que a nossa vida seja mais luminosa, mais feliz, com a esperança à frente e não amarrados na negatividade, na sombra e no pensamento sombrio que advém do medo. O professor Masaru Taniguchi fala que a fonte de todos os problemas está no temor. Na Sutra Sagrada consta exatamente isso, tanto na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, quanto na Palavras do Anjo, quanto na Contínua Chuva de Néctar da Verdade, nós temos trechos que mostram o quanto que é importante nós afastarmos o temor da nossa vida, porque o temor é causa de todos os infortúnios, desgraças e demais acontecimentos negativos. Só que afastar o temor não é algo fácil. Não é algo fácil, mas não é impossível. Então, é importante que nós entendamos o mecanismo que nós podemos utilizar para que nós afastemos de vez, ou pelo menos em grande escala, o medo da nossa vida e possamos levar novamente uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida resplandecente, uma vida na prospecção, no crescimento, exatamente porque a gente se liberta das correntes do medo. Na vida do professor Masaru Taniguchi, houve um fato na infância dele que o chocou muito, que foi o momento em que uma cobra engoliu um sapo. Ele olhou aquela cena e aquilo marcou muito a vida dele, e essa experiência dele foi fundamental no amadurecimento, até na construção do pensamento da Seichonoe, anos e anos posteriormente. Quando o professor Masaru Taniguchi viu essa cena da cobra engolindo o sapo, uma coisa o chamou a atenção, que foi o sapo ter ficado com tanto medo que ele ficou petrificado, ele não tentou nem fugir. A cobra foi devagarinho engolindo e ele não teve resistência. Tamanho foi o estado de pânico dele diante da adversidade. Ou seja, o medo simplesmente congelou e ele ficou solto para que os infortúnios acontecessem sem que também tivesse tentado reverter a situação. Nós podemos discorrer filosoficamente sobre essa situação de vários modos, mas o ponto que eu quero focar aqui, não desprezando as demais maneiras de enxergar essa situação, é o seguinte: o medo nos amarra. O medo nos amarra. É esse ponto primeiro que eu quero trabalhar. Quantas pessoas têm uma força descomunal, têm uma capacidade gigantesca, tem da onde tirar energia para resolver a solução, para resolver o problema, para arrumar a solução, mas não o faz exatamente porque fica petrificada pelo medo que sente do desconhecido. Quantas pessoas que estão manifestando a doença aceleram sua partida para o mundo espiritual em razão do medo que alimentam? Quantas pessoas hoje em dia já estão aterrorizadas com essa situação que nós estamos vivendo na atualidade no mundo, desta pandemia, exatamente pelo medo que assola em seus corações. Então nós precisamos entender os mecanismos para trabalharmos, para que nós possamos dar respostas efetivas. O que tem acontecido? Todos os dias nós estamos sendo bombardeados de notícias que nos dão medo. Todos os dias, em todas as áreas. Na área econômica, na área financeira, na área da saúde, na área da sociedade, na área do mundo, até na astronomia. O pessoal faz questão de colocar asteroide que pode se chocar com a Terra está próximo. Então, até na astronomia, que antigamente era uma coisa vasta, agora até isso eles estão trazendo. Então, você tem medo de morrer de doença, de ficar pobre, do país quebrar, de vivermos uma guerra e de sermos atingidos por um asteroide e destruir tudo. Aí você não sabe qual desses vai acontecer primeiro ou se todos vão acontecer ao mesmo tempo. Então o que acontece? Hoje em dia as pessoas estão vivendo um pânico grandioso, estão vivendo um medo extraordinário e isso vai resultando em diversos problemas. Entre eles, problemas físicos, doenças mesmo, problemas mentais, depressão, problemas comportamentais decorrentes tanto da questão física quanto da questão mental. Então, é muito importante que nós entendamos o mecanismo com que o medo vai sendo gravado dentro de nós, para que nós possamos dar respostas
efetivas. Não basta só chegar para você e falar assim, não tenha medo. É fácil falar que não tem medo. Na hora que o bicho está pegando, é que a gente vai ver a nossa capacidade de realmente ter coragem de enfrentar ou ficar petrificado perante a situação. Por isso, vamos trabalhar aqui um pouquinho a questão fundamental, para que a gente entenda como o medo é gravado, para que a gente possa dar uma resposta efetiva para ele. Para isso, vou trazer o nosso quadro. Vamos lá? Então, trazer o nosso quadro aqui, fazer o risco aqui, para que a gente possa trabalhar. Pois muito bem. Na palestra passada, da semana passada, nós vamos falar exatamente com que da salvação. Todo mundo está salvo, porque todo mundo no seu interior tem imagem verdadeira. Então, eu recomendo que assistam muito essa palestra, vejam ela diversas e diversas vezes, para que você possa gravar profundamente e consiga compreender. E caso ainda não tenha sido bem explicado, procure nos livros da Seitonui, a coleção A Verdade da Vida, o professor explica isso de maneira maravilhosa, para que você consiga compreender ainda mais o princípio de que você já está salvo, porque dentro de si existe Deus, para que você possa compreender exatamente o que nós vamos discorrer aqui. Então nós temos 2 pontos que nós temos que trabalhar para eliminar o medo. Então vamos aqui, eliminar o medo. Eliminar o medo. Então, o primeiro ponto, eu vou falar, eu vou chamar, eu vou dar esse nome, é no aspecto espiritual. Espiritual. O segundo ponto é no aspecto mental. E no terceiro aspecto, eu vou chamar aqui no aspecto exterior, ou físico. Ou físico. Então vamos lá. Nós temos 3 caminhos para a gente trabalhar o medo. O que é um medo espiritualmente falando? O medo é você sentir que está desamparado. Espiritualmente falando, o medo é a ideia de que Deus não está com você. Espiritualmente, é assim que a Seitonui consegue explicar o que é o sentimento do medo. Quando nós nos sentimos desamparados, apartados do sagrado, nós passamos a enxergar, ou nós passamos a entender que Deus não está conosco, então qualquer coisa pode nos vir e destruir. Então o sentimento de desunião com Deus é a fonte do medo. Por isso que na Seitonui a gente fala, quando a gente volta a mente a Deus e sente a união, todos os temores desaparecem. E quando todos os temores desaparecerem, manifesta-se com perfeição a imagem verdadeira. O temor é a fonte de todos os pontos negativos, porque o temor ele vem da ideia de separação de Deus. Então, no aspecto espiritual, você tem um medo quando você se sente apartado de Deus. Ora, se Deus é o todo de tudo, se Deus é o todo-poderoso e nada há que seja contrário a Deus, se Deus vai embora, então tudo que é contrário a Deus pode vir para cima de mim. Então a pessoa que não prospera, ela pede a Deus porque ela sente, ela fala assim, Deus me dá dinheiro, porque ela sente que Deus não está dentro dela. A pessoa que quer casar, ela pede a Deus, Deus me arrume alguém para casar, ou pega o pobre do Santo Antônio e bota de cabeça para baixo dentro do copo, porque ela acredita que Deus não está com ela. A pessoa que fala, Deus me cure, é porque ela acredita que a saúde não está com ela. Então o medo advém exatamente desse sentimento de ruptura com o sagrado, no aspecto espiritual. No aspecto mental, o medo é o acúmulo de sentimentos, pensamentos e sensações negativas que nos fazem prever que aquilo vai acontecer com a gente. Então, quando fala muita coisa negativa, a gente vai gravando essas coisas negativas dentro da nossa mente e a gente começa a sentir, isso vai acontecer com a gente, isso vai acontecer com a gente, isso vai acontecer com a gente, e isso acontecendo com a gente vai ter um grande sofrimento. Então, o medo é o acúmulo, estou repetindo várias vezes exatamente para que vocês entendam, é o acúmulo de coisas que são gravadas dentro de nós. Então, o medo vem desse acúmulo de lixo de coisas que nós colocamos dentro da nossa mente. E por último, o medo exterior
acaba sendo consequência, óbvio, por óbvio, do espiritual e do mental, é exatamente advindo daquilo que nos é mostrado fora. Então, os nossos estímulos sensoriais, eles ativam situações dentro de nós que acessam tanto a nossa mente, quanto também a sensação de desunião do Pai. Então, nós temos 3 searas em que nós precisamos trabalhar para expulsar o medo, Quando nós trabalhamos nessas 3 searas, fica muito mais fácil, fica muito mais prático, fica muito mais acessível você começar a ter mais domínio sobre esse sentimento que tanto nos prende, esse sentimento que é tão prejudicial. E já parou para pensar? Quantas pessoas reprovaram já em exames, concursos, entrevistas de emprego, mesmo sabendo muito mais do que uma outra? Você já reparou quantas pessoas às vezes perderam a chance de começar um relacionamento porque não tiveram a coragem de se declarar? Travaram naquele momento de certeza? Eu já até contei numa das palestras que o medo já me causou várias coisas engraçadíssimas. Uma delas foi, vou repetir de novo, quem já ouviu, peço paciência para quem não ouviu. Eu, na adolescência, naqueles amores platônicos, né? Adolescência, assim, bem no início mesmo da adolescência, então eu estava estudando e tinha aquela menininha da sala que eu era apaixonado, e era impressionante, toda vez que ela entrava na sala, ela entrava em câmera lenta, né? Aí batia aquele vento, os cabelos mexiam, é uma coisa incrível, parece coisa de filme. Quando ela entrava, eu não via mais nada, era somente ela. E ela entrava desfilando e eu olhava assim, eu falava assim, ela é linda. Um dia, essa menina entrou toda maravilhosa, e é engraçado como é que ela era mais bonita com o uniforme do que todas as outras que estavam iguais a ela, mas ela entrou toda bonita, linda, maravilhosa, sentou ao meu lado. E eu, caramba, meu Deus, ela está do meu lado, ela está do meu lado, eu não conseguia mais saber o que o professor estava falando, não prestava atenção em mais nada, só focava no fato de que ela estava ao meu lado. E aí o fato dela estar do meu lado começou a me gerar uma ansiedade e um medo muito grande, porque eu precisava falar com ela, mas o que eu iria falar? Eu não sabia falar nada, eu não sabia nem aquelas cantadas mais bregas possível. Eu falei, o que eu vou falar com ela, né? De repente essa menina vira para mim e fala assim, menino, quando ela falou menino, meu coração disparou, ela sabe que eu estou vivo. Aí ela virou para mim e falou assim, menino, abra a persiana para mim, por favor. Aí eu segurei a cordinha da persiana para abrir e fiquei olhando para ela assim, pensando, preciso falar alguma coisa, mas eu estava com tanto medo, eu estava assim, com tanto sentimento dentro de mim, que eu não consegui falar, eu fiquei calado olhando para ela, ela olhou para minha cara e falou assim, você é retardado? Porque eu fiquei calado assim, olhando, e ela, você é retardado? Aí na hora, meu mundo caiu, fiquei muito triste e aquilo ajudou a aumentar o complexo de inferioridade que eu tinha, e isso foi uma coisa que eu tive que carregar e tirar mais para frente. Mas por que isso aconteceu? Foi por causa do medo. Hoje eu morro de rir dessa história, eu acho ela engraçada, porque imagina a cara, a menina pensando, gente, o menino travou, parecendo aquela ampulheta do Windows, o menino travou, bugou, gente, o menino... Então imagina a cara dela pensando, o que aconteceu? Aí hoje eu consigo sorrir disso, porque eu entendi que isso foi um momento muito interessante na minha vida, de aprendizado, no qual eu precisava lidar com algo muito complexo dentro de mim, que era um medo. Medo de me expressar, medo de ser julgado, medo de ser avaliado, medo de fazer as coisas erradas, medo de não conseguir ser assertivo. E a gente começa a descobrir na vida que é tudo bobagem, porque não existe ninguém que é 100% assertivo, não existe ninguém que é perfeito, não existe ninguém que manifesta no mundo fenomênico todas as qualidades 100%. Está todo mundo em aprendizado, Aí o que acontece? Exatamente por eu ser tímido, exatamente por eu ter medo, exatamente por eu ter dificuldade, eu consegui desenvolver a capacidade de falar em público que eu não tinha antes. Então isso foi um trabalho sendo feito para desconstruir aquilo que estava guardado dentro de mim. E o que estava guardado dentro de mim? O medo. Então, o medo, ele arranca das pessoas as oportunidades, gente. Quantos casais perdem a chance de viver em harmonia e felizes porque um tem medo de expressar o seu sentimento ou demonstrar que precisa do outro? Tem gente que não elogia porque, eu não vou elogiar porque eu tenho medo dele ficar abusado, e o medo vai cortando. Eu não falo eu te amo para o meu filho porque eu tenho medo dele perder o respeito, eu não falo para o meu subordinado que ele é importante porque eu tenho medo dele ficar abusado, e assim a gente vai, quando na verdade você pode expressar as coisas, e se algo começar a dar errado, nada impeça que você chame e coloque tudo no seu respectivo lugar, mas o medo nos impede.
Quantos anos a gente tem que esperar, ou quantas pessoas queridas nós temos que perder para descobrir que a gente tem que falar eu te amo agora e deixar o medo de lado? O medo, gente, só nos arranca oportunidades, só nos arranca oportunidade. Ele é um fator do nosso crescimento, ele nos ajuda a ter crescimento. E algumas pessoas vão falar, mas o medo ele é fundamental para evitar o espírito autodestrutivo das pessoas. Porque as pessoas não pulam de ponte porque sentem medo. As pessoas não tiram selfie dos prédios porque elas têm medo. Nem todas, você vê que tem muita gente que morre aí tirando selfie em lugar perigoso. O medo tem essa função de dar o alerta para a gente? Tem, mas essa função quando extrapola, ela começa a atrapalhar a própria vida. E mais, você não precisa sentir medo para descobrir que aquilo não é uma coisa sábia a ser feita. Então, muitas vezes o medo é exatamente algo que limita as nossas capacidades, porque a gente acaba não exteriorizando aquilo que nós podemos fazer. Olha que interessante, tem um caso real de um homem que ele amarrou uma corda de aço entre dois arranha-céus, entre dois prédios arranha-céus nos Estados Unidos e andou nessa corda. Estava a não sei quantos metros de altura, impressionante isso. Às vezes a gente vai andar numa altura assim de 2, 3 metros, a gente olha para baixo e a perna já fica bambeada. Isso é o quê? É um medo, porque você já tem a sensação que vai cair. Enquanto que aquela pessoa que estava lá no alto, ela não tinha essa impressão que ela ia cair, ela teve coragem e foi lá e andou. Mas o ponto é o seguinte, o medo como sistema físico de autodefesa, ele é limitado a determinadas situações. Por exemplo, o medo ajuda a gente a correr, o medo ajuda a gente a fazer as coisas, ele injeta adrenalina no nosso corpo, ele nos prepara para a defesa. Isso é importante, sim, no aspecto físico, no aspecto, entre aspas, animal do ser humano. Esse momento de autodefesa, esse momento em que a adrenalina ela precisa ser despejada de maneira intensa e rápida no organismo. O ponto é quando você, sem estar numa situação de real defesa, você tem a adrenalina soltada no seu corpo de forma desnecessária. Então você acaba com o medo se envenenando, porque o tempo inteiro você tem extremos estímulos hormonais, seja pela adrenalina ou outros hormônios, sem a necessidade, porque o seu corpo realmente ele não está vivendo uma situação de ataque. Então o medo como sistema de defesa ele é importante. O problema é que hoje em dia o medo está instalado genericamente em todas as áreas, em todas as situações, e o ser humano hoje em dia só vive com medo. A gente está parecendo um homem da caverna, que vivia com a pedra, morrendo de medo de ser atacada pelos seus predadores, então vivia se escondido. Hoje em dia é basicamente assim que a gente está vivendo. Mas preletor, a gente pode sair na rua e fazer o que quiser. Pode, mas é odiado pelo medo. Então acaba que a gente estamos nos tornando prisioneiros do nosso próprio medo. E nós precisamos começar a eliminar o medo. E como é que nós eliminamos o medo? Trabalhando. Tudo é com trabalho, gente. Não existe outra forma. Você cresce trabalhando, você fica forte trabalhando, você fica inteligente trabalhando, você fica sábio trabalhando, tudo é trabalhando. Você fica iluminado também trabalhando. Tudo é por meio do esforço, por meio da dedicação. Primeiro ponto, o espiritual é o mais importante, o primeiro e o grandioso é a base. Eu sempre falo que a vida de uma pessoa é como se fosse um prédio. Todo mundo quer um prédio alto com seus andares, resplendoroso. Todo mundo quer um grande edifício da sua vida, com sucesso, provisão. Então, quanto mais alto o prédio, mais sucesso, mais riqueza, mais harmonia, mais amor, mais beleza, mais encantamento. Então, todo mundo quer que o prédio da sua vida seja alto. Mas todo mundo começa a construir sem observar que para um prédio ser alto, é fundamental que ele tenha uma boa fundação. Um prédio somente será grandioso se ele tiver uma boa fundação. Sem uma fundação sólida, sem uma fundação forte, sem uma fundação profunda, o prédio tende a, quanto mais subir, mais fraco fica, mais fácil de ruir, porque não tem sustentação. Então, a parte espiritual é a fundação da nossa vida. Ela é invisível, ela está por debaixo da terra. Não é algo que nós consigamos enxergar e falar, olha ali a fundação da vida dele. Nossa, olha lá como está estruturada a vida da fulana. Não, é algo que nós fazemos escondido, é algo que nós fazemos dentro de nós. É algo que nós conquistamos pelo nosso mérito de esforço, dedicação e despertar. Então, a fundação é exatamente a consciência espiritual que nós vamos construindo. Então, a fundação
da nossa vida, é a consciência espiritual que nós vamos construindo de que eu e Deus, deixa eu escrever aqui, ó. Eu e Deus somos um só. Essa é a mais forte, mais profunda e mais poderosa fundação que nós podemos ter na nossa vida. Quanto mais você sente que você e Deus são uma só vida, mais protegido, amado, acalentado, acompanhado você vai se sentir. Quanto mais você se sentir que você e Deus são uma só vida, mais você vai ter coragem para superar as dificuldades e eliminar o medo. Presta atenção, quando a gente começa a estudar a Seitonei, a gente vai estudando que eu e Deus somos um só, não é da noite para o dia que as coisas mudam. Eu estudava, eu e Deus somos um só, mas eu ainda tinha medo das coisas. Mas o que acontece? Você começa a ter coragem de falar, pô, eu estou com medo de fazer isso, mas pô, Deus está aí dentro de mim, então vamos tentar, vamos ter coragem para fazer. E aí você começa a treinar, você começa a se dedicar, você começa a deixar-se levar pela força interior e você, quando percebe, você já está enfrentando, superando e se alegrando com a sua vitória. Então, eliminar o medo por meio da conscientização espiritual de que eu e Deus somos um só é o grande caminho, é a grande força, é a grande salvação. Por isso que eu recomendo assistir a palestra da segunda-feira passada. Todos estão salvos, é a grande percepção de que eu e Deus somos uma só vida, Deus está em mim, eu estou em Deus. Então, se Deus está em mim, eu estou protegido de todas as coisas. Se Deus está em mim, estou protegido de todas as coisas. Isso é fundamental. É fundamental. Muitas pessoas têm muito medo de morrer. Muito medo de morrer. Por que tem medo de morrer? E detalhe, muitas vezes essas pessoas que têm medo de morrer professam uma fé religiosa. E dentro dos seus ensinamentos religiosos já está explicado o que vai acontecer. Vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, etc. e tal. A pessoa tem medo de morrer por vários motivos. Em regra, nós temos alguns. Ou a pessoa não acredita em Deus e acredita que quando morrer, acabou, então ela não quer terminar a vida dela, não quer ir para o reset, não quer ir para o nada. Outras acreditam em Deus, mas não têm certeza se vão para o céu. Então fala, meu Deus, eu acredito em Deus, mas eu acho que eu vou para o inferno. Outras acham que vão passar uns 1000 anos no purgatório para poder eliminar tudo que já falou e fez de besteira na vida. Tem outras que, mesmo acreditando nisso, elas acham que vão ficar esperando dentro do caixão, dormindo, a volta de uma nova Jerusalém, para que seja ressuscitada em carne e possa viver. Então ela acha que vai ficar dentro do caixão. Tem outras que acham que não vai vir Jerusalém nenhuma e vai ficar no caixão mesmo. Então, é muito comum. Nós temos vários casos de pessoas que pedem para ser enterradas, inclusive com lanternas, porque ela falou, se eu acordar lá, eu quero ligar a luz, porque eu não quero ficar no escuro. Então, o medo da morte advém do desconhecido e da sensação de que não está abençoado, de que não está acalentado, de que Deus não vai lhe cuidar, que Deus não vai lhe proteger. Na Seitonei, nós aprendemos que quando a gente parte para o mundo espiritual, o nosso corpo será desintegrado, porque é a ordem natural da manifestação da matéria. Mas o nosso espírito vai para o mundo espiritual e lá nós seremos recebidos pelos nossos antepassados. Então os nossos antepassados, os nossos familiares que já partiram, lá nos receberão. Então a primeira coisa que a gente fala, nossa, então eu vou ser recebido pela minha família, você já sabe que a sua despedida daqui vai ser recebida com uma grande festa no mundo espiritual. Então você já começa a eliminar o medo. E mais, não só você vai ser recebido pelos seus antepassados, como a sua natureza ela é divina. Se sua natureza é divina, Deus nunca sairá do seu interior. Se Deus está dentro de mim, então eu sempre serei guiado pela luz de Deus. Então isso vai ajudando a eliminar o medo. É a consciência de que eu e Deus somos um só. Deus manifesta-se das mais variadas formas para nos acolher. Então os nossos antepassados nos recebendo, também é um amor de Deus. Também o amor de Deus. Segundo ponto, mental. Como é que nós vamos trabalhar o ponto de eliminar o medo dentro da mente? É gravar o que é necessário. Gravar positivo. Então, por exemplo,
Evite notícias de doença, evite notícias de catástrofe, evite notícias das mais variadas fontes que falem sobre coisas negativas, desastres, tudo o que for ruim você afasta. Por quê? Você vai gravando dentro de você sem que você saiba. Eu conheço pessoas que têm verdadeira fobia de viajar de avião por assistir notícias de queda de avião. A pessoa nunca viu nada, ela adorava andar de avião, ela adorava voar de avião. Mas o que acontece? Ela assiste no jornal, caiu o avião, caiu o avião, caiu o avião. Porque a queda de avião, ela dá mais manchete do que o simples acidente de carro. Então o que acontece? A queda de avião, quando o avião cai, se ele cai de manhã, passa a notícia no jornal do almoço, no jornal da noite, durante a semana inteira repetem aquela notícia porque ficam procurando a caixa preta. Quando chega no final de semana, vai para o Fantástico, entrevista os familiares das vítimas, eles choram, sofrem muito, conta as histórias daqueles sonhos, daquelas vidas que foram interrompidas, passa mais uma semana e aquele acidente continua durante muito tempo. Então, ou seja, um avião que caiu uma vez e morreram, vamos lá, 170 pessoas, com o passar da semana e com a repetição, você chega no final da semana ou até no final do mês, já caíram 50 aviões e morreram milhares de pessoas. Porque a mesma notícia vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Cada vez que você escuta aquela notícia, vai gravando, vai gravando, vai gravando, vai gravando, vai gravando. Chega um ponto que você começa a ter tão gravado isso, que na hora que você vê um avião, você fala, vai cair e sou eu que vou morrer. Você fica com pânico quando você nunca teve nenhuma situação séria dentro de um avião para que te levasse a gerar algum medo real. Não tem, é simplesmente algo mental gravado. Uma vez eu e minha esposa fomos viajar, a gente estava indo para Belo Horizonte e ao nosso lado sentou uma moça e ela estava apavorada. E ela se sacudia. E quando eu reparei que ela comia as unhas, fazia oração, comia as unhas e mexia, abria a gaveta, abria o negócio assim, aquela agonia. Eu já olhei, eu virei para minha esposa e falei assim, puxa assunto com ela para ver o que está acontecendo. Minha esposa começou a conversar com ela, ela virou e falou assim, ai, desculpa, eu tô com pânico, eu tenho muito medo de viajar. E falou, o que foi? Ai, não sei, é um medo que eu tenho desde pequena, é um medo que eu tenho, provavelmente... viu na televisão um acidente, alguém comentou um acidente, algum parente faleceu, a pessoa grava aquilo ali de maneira forte, com emoção dentro de si. Aí, o que eu falei com a minha esposa? Vamos começar a conversar. Aí eu perguntei para ela, está indo para Belo Horizonte para quê? Aí ela falou, estou indo para um casamento. Ah, você está indo para um casamento? Aliás, não é nem Belo Horizonte, era Campinas. Falou assim, estou indo para Campinas, que eu vou para um casamento, aliás, eu vou me casar e eu estou indo para Campinas para organizar meu casamento, porque eu estou morando em Brasília, mas meu noivo mora em Campinas, e a gente vai organizar o casamento. Na hora que ela falou que estava organizando o casamento, pronto, pegamos esse assunto e começamos a conversar. Vamos falar sobre, porque, cara, quem está casando, quem está tendo filho, quem está construindo, é o assunto que interessa. Nós começamos a conversar sobre casamento, vamos conversar sobre prato, talher, decoração, o que vai fazer, macetes, dicas, opiniões, fotógrafo, começamos a conversar. Essa moça virou, ela esqueceu que estava dentro do avião, ela esqueceu que estava viajando, ela esqueceu até de botar o cinto. Essa moça começou a contar e começou a conversar tanto do casamento, mas tanto, que de repente ela só tomou um susto quando o avião aterrissou, ela parou, olhou assim, o que aconteceu? Aterrissamos, ela nem se deu conta que estava no ar. Porque ela ficou tão empolgada com o assunto do casamento que ela esqueceu. O que foi isso? Viramos o foco da mente dela, que estava no medo, para um assunto que interessava ela de tal forma que ela esquecia o medo. Então, ou seja, o medo não era algo real, o medo era algo que estava gravado na sua mente. Então, para evitar isso, primeira coisa, uma ação negativa que é você não assistir. Evita ficar assistindo tragédia, evita. Eu sei que tem horas que não tem como, mas evita ao máximo. E no outro aspecto, grava sempre coisas positivas. Oração, meditação, é você estar sempre ouvindo palavras, por exemplo, como essa oração de hoje. A minha família, a minha casa é abençoada. Quanto mais a gente repete palavras assim, mais a gente grava. Gente, tem pessoas que não casam porque tem medo do que vai encontrar. Tem medo. E tem outras que não só tem muita coragem, mas se casam várias e várias vezes. Mas é porque a pessoa que tem medo é aquela pessoa que acredita que é incapaz de desenvolver, que é incapaz de escolher, que não está abençoada por Deus e que não vai lidar com a situação. Quando todos nós temos todas as condições, ainda mais
quando você grava boas coisas. Então, dentro da nossa família, sempre tem uns relacionamentos que dão certo e os que dão errado. A gente tende a focar no que está dando errado, principalmente se ele for próximo ao nosso. Então, se papai e mamãe vivem em desarmonia, normalmente a gente grava. Casamento não é bom e a gente acaba ficando com medo de casar. Por isso que existem muitas pessoas que querem casar, mas não conseguem. Sempre acontece alguma coisa que faz com que o relacionamento termine, se desfaça, nas vésperas, às vezes, da cerimônia, porque dentro de si tem um verdadeiro pânico ao casamento, por situações que gravou no passado, e quando vai chegando próximo, o subconsciente fala, quero casar não, porque casar é sofrimento, e a pessoa acaba sendo afastada dessa situação. A mesma coisa é a riqueza. Tem pessoas que têm medo de ficar rica, porque acredita que o rico não vai para o reino dos céus. Como tem medo de ficar rico, quando a riqueza vai chegando, quando a provisão vai se aproximando, não quer e simplesmente afasta a riqueza. Tem pessoas que ganham dinheiro, falam, finalmente eu ganhei dinheiro, na hora que vai gastar, acontece alguma tragédia, alguma doença, algum acidente e perde todo o dinheiro que havia acumulado. Isso porque no seu subconsciente está gravado um medo de ficar rico, porque acredita que a riqueza não vai ter lugar no céu. Então, esse tipo de pensamento equivocado vai gerando e vai atraindo situações ruins e é necessário que a pessoa mude isso. Não veja o que é negativo e auxilie-se no gravar positivo. Olha a importância de ler e estudar a Seitonê. Cada 1 hora de livros da Seitonê que você lê por dia é 1 hora de trabalho gravando coisas positivas. Esse 1 hora de gravando coisas positivas fica armazenado no seu recipiente mental e na hora que for manifestar o medo, se não encontrar nada semelhante, não manifesta medo. Pelo contrário, vem coragem, fé, perseverança e força para superar as situações. É por isso que os bons praticantes da vivência são pessoas que sabem estudar, mas não é estudar qualquer coisa, sabem o que estudar. Ao invés de você gastar 1 hora no Tinder procurando problema, porque a pessoa que entra e fica procurando somente na matéria, somente na aparência, não está querendo realmente um relacionamento verdadeiro de encontro de almas. Ah, Pretor, quer dizer que ninguém pode se relacionar pelo Tinder? Pode, mas no momento que você gasta 1 hora só caçando, quem caça é caçado. Semelhante atrai semelhante. Quem se engrandece, pode ficar tranquilo, alguém grandioso chegará naturalmente, seja por algum aplicativo, seja por um momento inesperado da vida. Agora, quem não engrandece nada e fica só na caça, quem caça é caçado. Vamos lá. Em vez de você ficar no Instagram, em vez de você ficar no Facebook, em vez de você ficar destilando ódio e mensagens inúteis aí nas redes afora, por que você não gasta esse seu tempo de 1 hora estudando um livro, ouvindo uma palestra, engrandecendo, iluminando a sua mente e elevando os seus ouvidos, ouvindo palavras da verdade que vão te trazer verdadeiramente construções interiores sólidas? Por que ao invés de você desperdiçar seu tempo assistindo séries que não vão te trazer nada, assistindo filmes que são extremamente deploráveis, assistindo novelas que às vezes não trazem nada de bom, jornais, daqueles jornais que saem sangue, gente, não tem a finalidade nenhuma de informar, a finalidade é só mostrar desgraça, você fica gastando tempo. Por que em vez de você gastar tempo com isso, você não vai otimizar a sua vida gravando coisas que são positivas, que vão fazer com que a fundação da sua vida seja muito mais forte? Então, por isso que é tão importante ler, ouvir. Gente, a Seitonê tem um monte de palestra em CD, tem um monte de livros pequenos, curtos, que dá para você ler assim numa fila de banco, numa parada de ônibus. Tem inúmeros materiais que nos permitem a todo momento estarmos voltando a mente sempre para a luz. E quanto mais a gente volta a mente para a luz, mais a gente sente que eu e Deus somos um. Então a gente acaba trabalhando a nossa primeira conscientização espiritual para que na mental fique muito mais fácil. Pessoas que têm muito medo são pessoas que trabalham. Eu tenho um conhecido meu muito interessante. Ele ficou vendo muito vídeo da conspiração, então ele acredita muito em teoria da conspiração. Hoje em dia ele leva uma vida enclausurada, ele não sai, ele não faz quase nada, porque tudo dele é teoria da conspiração. Ele há 10 anos atrás ele já previu a quebra da Bolsa de Valores, ele falou, a quebra da Bolsa de Valores vai acontecer, vai todo mundo perder dinheiro. Passou 10 anos, ninguém perdeu dinheiro, a Bolsa de Valores cresceu. Então a pessoa acaba perdendo oportunidades por medos infundados. Se você
fica junto com Deus, a sabedoria de Deus te guia. Você vai saber se você deve aplicar ou não, você vai saber se você deve fazer ou não, e isso vai de forma natural, e você vai conquistando, e você vai atingindo níveis de tranquilidade para lidar com a vida. Mesmo quando as coisas dão errado, você sabe como resolver, você sabe como agir, você sabe como solucionar. Olha só como é que é importante nós não gravarmos o medo. Hoje em dia nós estamos vivendo uma sociedade neurótica. As pessoas estão ficando neuróticas porque elas estão procurando pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, e elas estão com medo de tudo e coisas que às vezes não são reais. Por fim, no exterior e físico, é muito importante nós sabermos selecionar aquilo que nós vamos fazer. Tem pessoas que pagam ingresso para ir assistir um filme de terror. Eu não consigo ver o menor sentido nisso. Você vai passar 1h30 suando frio com um cara matando todo mundo, todo o elenco do filme. E aí no final do filme você vai sair e você, nossa, que delícia, cara, eu sofri, eu paguei 1h30 para sofrer. Aí vão ter pessoas que assistem filme de terror e vão falar assim, não concordo com você, preletor. Filme de terror tem o seu clássico, tem esse negócio. Pode ser o que for, gente. Da mesma maneira que quando a gente assiste um drama, a gente sai do cinema, a gente sai chorando e até triste pela força da história, da tristeza da história. Um filme de terror a gente sai com medo. Um filme de ação a gente sai do cinema, a gente sai jogando granada, a gente sai achando que a gente é o Rambo. Um filme de comédia a gente sai rindo para todo mundo. A gente sofre as influências daquilo que é exterior também. Então a gente precisa também saber o que fazer. Uma dica, eu gosto de filme de terror. Ok, assista de dia, não vai assistir à noite. Nunca assista porcarias antes de dormir. Escolha bons filmes, escolha boas séries, escolham bons documentários, boa leitura. Eu sempre durmo lendo um livro da Seitonui, porque aquelas palavras da verdade vão vibrar forte no meu coração, vão elevar a minha alma e eu vou saber que eu vou poder dormir tranquilamente. Então nós precisamos saber selecionar, porque o exterior está diretamente ligado ao mental. Então, frequentar bons ambientes, fazer boas coisas, ter bons amigos, tudo isso são os elementos que nos ajudam e muito a eliminar o medo. Então observa, se você sabe escolher, se você aprende a escolher, se você começa a trabalhar o aspecto mental e o aspecto espiritual, ou se você foca no espiritual, que decorre num trabalho mental melhor, e isso vai te levar a um trabalho físico por consequência, você verá o quanto que o medo vai começar a sair da sua vida. No livro aqui, Viver Junto com Deus, A Verdade em 365 Preceitos, o professor Masaru Taniguchi fala muito. O próprio título já fala, viver junto com Deus. Fala muito exatamente de diversas maneiras que nós podemos trabalhar na nossa vida, a manifestação da nossa imagem verdadeira, para que a gente possa eliminar o medo. Sei que eliminar o medo, no sentido de extirpar completamente, é algo muito complexo, muito difícil, mas você pode colocar o medo exatamente para situações bem pontuais, bem específicas, muito mais ligadas a questões físicas do que questões puramente mentais. Então o que eu quero dizer isso? Deixa o medo para quando sair o cachorro correndo atrás de você, deixa o medo para quando você estiver pulando de bungee jump, deixa o medo para quando você pular de paraquedas ou for andar de skate, deixa o medo para esses momentos. Não para todas as coisas da vida, não para tudo o que você for viver, não para tudo o que você precisar, porque se você tiver medo, você não cresce. Olha o que o professor Masaru Taniguchi fala na página 40 do livro Viver Junto com Deus. O meu é a 5ª edição. Se você contemplar a imagem verdadeira que está por trás dos aspectos fenomênicos, compreenderá que a morte não existe. Olha que afirmação forte. Se você compreender os aspectos fenomênicos que estão por detrás, você compreenderá que a morte não existe. O aspecto fenomênico se modifica acompanhando o curso do tempo. Toda modificação consiste no desaparecimento de um aspecto que estava manifestado e um surgimento de um novo aspecto. Se algo que estava manifestado desaparece, é porque não existia originalmente. Tudo o que desaparece não é existência verdadeira. Não há razão para se afligir com a mente presa a algo que não existe de verdade. Olha o medo. Contemple aquilo que é eterno e que existe no âmago das coisas que se modificam. Só o que é eterno existe verdadeiramente. E o que é eterno? Deus. Só Deus existe verdadeiramente. E assim é o seu eu verdadeiro.
O eu verdadeiro é filho de Deus, o ser indestrutível é eterno. Esse ser imortal sou eu, é você. No que se refere à imagem verdadeira, não existe morte nem envelhecimento. Quem alcançou a iluminação transcende o aspecto fenomênico e vê apenas a perfeição da imagem verdadeira. Em consequência, a perfeição visualizada manifesta-se fenomenicamente e a pessoa realiza plenamente a sua missão aqui na Terra. E realiza plenamente a sua missão na Terra. Ou seja, nós só não realizaremos a nossa missão plena aqui na Terra se nós tivermos medo. Qual medo? De não estarmos unidos com Deus. Se nós não tivermos esse medo da desunião, a nossa vida se transforma. A nossa vida se transforma. Com o passar dos anos, o amadurecimento ele vai vindo por meio das experiências. E à medida que a gente vai se tornando mais maduro, a gente começa a perceber que como que o desenrolar do filme da nossa vida, ele é interessante. E algumas coisas que antes a gente não conseguia compreender, nós compreendemos mais adiante. Esse caminhar, quando nós fazemos ele, e à medida do tempo que nós vamos andando, ele vai sendo dissociado, ou nós vamos retirando dele o medo, a gente vê como é que a nossa vida começa a se tornar muito mais feliz. Vou dar um exemplo disso que eu estou falando. Estudando para concurso público, um dia soltaram uma notícia, hoje em dia que nós estamos vivendo a época das fake news, todo mundo lança um monte de notícia mentirosa que não tem nada a ver, lançaram, porque antigamente as fake news elas estavam adstritas aos grupos de concurseiros e grupos de pessoas que estavam procurando emprego, então as pessoas sempre vinham com notícias alarmantes, mas nos concursos em especial isso sempre teve muito. Uma vez lançaram uma fake news no concurso falando que iria vir um examinador tal, que ele ia pegar tal linha e que ia ser destruidor e que ia reprovar todo mundo. Eu fiquei desesperado, eu comecei a suar, eu comecei a passar mal no trabalho, eu comecei a ter muita sudorese, eu perdi o apetite, eu tive uma crise de ansiedade que eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia me concentrar, eu só ficava assim, cara, não pode ser ele, não pode ser ele, não pode ser ele. E minha colega do lado também puxando o cabelo, tão desesperada que estava comigo. E eu voltei para casa, não rendia no trabalho, não consegui jantar direito. Eu cheguei em casa e fiquei desesperado, comentei com a minha esposa e fiquei sofrendo, até que chegou uma hora que eu falei, vou fazer oração. Sentei no meu oratório e fui fazer a meditação Shinsokan. Parei e fiquei contemplando o mundo de Deus dentro de mim, eu e Deus somos um, eu e Deus somos um, eu e Deus somos um. Me acalmei. Quando eu levantei, eu falei assim, não, está tudo bem, Deus está comigo, Se for a vontade que esse examinador venha para a prova, então eu vou ter a capacidade de enfrentar. Olha como é que vai mudando a mentalidade. Eu saí daquele ser oprimido e passei a ser aquela pessoa que eu vou dar conta de superar a dificuldade. Consegui dormir tranquilamente essa noite. No dia seguinte, quando eu fui fazer minha oração matinal, fiz a meditação Shinsokan novamente. Quando eu abri um livro da Seichonoe, estava lá escrito o seguinte: se você está com medo, é porque você está em desarmonia com Deus. Aí eu, caraca, que coisa forte! Se eu estou com medo, é porque eu estou com desarmonia com Deus. E o professor Masaharu Taniguchi continuava, porque se você está com medo, é porque você acredita que Deus não está com você. Aí eu, ai caramba, no ponto, velho. Eu não estava acreditando, eu estava com medo porque eu não acreditava que Deus ia me proteger. Ora, se Deus está comigo, eu vou ter todas as forças, todos os recursos, tudo o que é necessário para enfrentar a dificuldade. Aí eu falei, é verdade, Deus me perdoe, eu estava em desarmonia porque eu acreditei que o Senhor não era mais onipotente, onisciente e principalmente onipresente. Eu acreditei que o Senhor não estava mais comigo. E eu passei o resto da manhã em júbilo, imaginando, pensando e agradecendo. Deus, obrigado por estar no meu interior. Deus, obrigado por me amar. Deus, obrigado por me proteger. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Cheguei em paz no trabalho. Quando eu chego no trabalho, está minha colega, desesperada lá. Eu falei, tudo bem? Ela, como você está calmo? Você não lembra da notícia de ontem? Eu falei, lembro. Aí ela, e como é que você pode estar calmo? Aí eu falei, é porque agora estou em harmonia com Deus. Ela não deixou eu nem explicar, ela já ficou brava comigo, me xingou e saiu de perto de mim. Mas o que acontece? Ela passou o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro sofrendo por causa da notícia e depois de 2 meses nós descobrimos que a notícia era falsa, não teve nada, tinha nada daquilo.
Mas o ponto interessante que dessa experiência eu pude retirar é exatamente essa ideia. Quando você sente medo é porque você está apartado de Deus. Você sente que você não está protegido. A criança não sente medo quando o pai está do lado porque ela sente, meu pai é meu super-herói, minha mãe é minha super-heroína. Não importa o que aconteça, ele vai me proteger. Então a criança age destemidamente. Quando o pai e a mãe saem de perto, ela fica coada e fica com medo. Quando nós trazemos nosso pai para o nosso lado, para dentro de nós, a gente se levanta e mesmo que fenomenicamente as coisas estejam caindo, ruindo em desespero, a gente sabe que não precisamos ficar assolados pelo medo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Essa semana nós estávamos com uma situação lá em casa, muito interessante, e minha esposa estava precisando resolver um problema muito sério, e as coisas começaram a fechar todas as portas, tudo começou a dar errado. E chegou um dia nós paramos e falamos assim, meu Deus, o que aconteceu? Não vai dar nada certo, a gente está aqui correndo e as coisas não estão acontecendo, né? Eu falei, não, nós vamos conseguir. E ela falou assim, a mesma coisa, ela falou assim, não amor, não vamos ficar com medo, vai dar tudo certo, vem a mim o que tem que vir a mim, e eu vou somente agradecer. Minha esposa começou a agradecer e eu comecei a agradecer falando assim, Deus há de me guiar, Deus sempre está comigo, Deus sempre me orienta. Ah, não deu outra. De repente me deu uma vontade muito grande de fazer determinada coisa. Quando eu fiz, eu resolvi o problema que ia demorar 30 dias, eu resolvi em um dia e ainda resolvi de uma maneira que ninguém esperava. Aí falou, nossa, como você conseguiu isso? Porque quando você sente que Deus está com você, a sabedoria passa a jorrar. Se Deus é que me orienta, Deus comande a minha vida, você entrega a sua vida nas mãos de Deus. O que nos mata é que a gente não entrega a nossa vida em Deus, a gente segura a nossa vida e fica achando que vai ser a nossa intelectualidade que vai resolver. Quando você entrega a sua vida a Deus, você elimina os medos, porque mesmo que seu corpo seja levado, a sua vida jamais será. Jamais será. Jamais será. A gente vai perdendo os medos quando a gente descobre que mesmo que o corpo acabe, ele vai acabar, um dia ele vai acabar, você continuará vivo, com missões e muitas coisas legais para fazer ainda por toda a eternidade. Então temer por quê? E assim por diante. Não temos crise porque você sabe que Deus irá lhe prover. Não temos doença porque você sabe que Deus está com você. Mas, preletor, estou vivendo a crise agora, estamos passando por esse problema da pandemia, estou desempregado, estou doente, estou sofrendo. Nesse momento, elimine o medo disso ser perpétuo, disso lhe destruir, entregue sua vida a Deus. Levante-se e haja com coragem. E haja com coragem. Existem milhares de pessoas que estão se reinventando, existem milhares de pessoas que estão superando, existem milhares de pessoas que estão conseguindo, porque deixam o medo de lado, param de ficar colocando a culpa em qualquer um que encontra e vão de frente com coragem, sabendo que Deus está ao seu lado. O medo só vai te trazer sensação ruim, principalmente de que Deus não está ao seu redor. Levante-se. Se você está doente neste momento, se você está passando por um problema de saúde seríssimo, não tema. Quanto mais você temer, mais a saúde se agrava. Aí eu falo isso, a pessoa, meu Deus, mas eu estou temendo, então eu estou piorando. Abandone o medo, entregue sua vida a Deus. Entregue a sua vida a Deus. Deus, se esse for o momento do meu corpo carnal se despedir, que eu vá da melhor maneira possível, porque eu sei que a vida é eterna e terei muitas outras missões para cumprir. Quando nós eliminamos o medo, naturalmente o corpo começa a se recuperar, porque o medo segura a doença. É por isso que pessoas que ficam segurando a doença são pessoas que têm medo de tudo e de todos. Pessoas que soltam são pessoas mais livres e, por consequência, elas acabam sendo mais saudáveis. A pessoa que tem medo, ela segura a doença e ela grava na mente. Então, ela sempre fica com a mente hipocondríaca. Então, ela fica com medo de tudo e de todos. Tem pessoas que estão vivendo muito mais do que a pandemia lhe exige. Porque nós estamos precisando viver restrições, nós estamos precisando viver momentos em que nós somos chamados a superar situações que nós nunca vimos antes. Só que tem pessoas que estão sofrendo em demasia, porque dentro delas está gravada a ideia de doença, desgraça e infelicidade. Quantas pessoas têm a certeza que vão morrer e ficam o tempo todo vibrando morte ao seu redor? A vibração de morte pode até não trazer, pode até não ceifar a vida dela naquele momento, mas que mata o ambiente ao redor, mata. E existem pessoas que mesmo vivendo todos os problemas que as demais estão vivendo, enchem-se de esperança, chutam o medo para o lado
e deixam manifestar a alegria e o raiar da esperança de novos tempos, exatamente porque acreditam que Deus está no seu interior. É fundamental que nós tenhamos essa capacidade, é fundamental que nós tenhamos essa paixão, é fundamental que nós tenhamos essa conscientização de que nós estamos no âmago da vida de Deus, para que possamos chutar o medo. Muitos vão falar sobre eliminar o medo da maneira de escolha, da maneira mental, mas poucos vão entrar nesse conceito. E é aqui que está o grande mérito da Seichonoye. É mostrar para a gente que nós podemos eliminar o medo com a consciência de que eu e Deus somos um só. E dentro desse cenário, não existe melhor prática do que a meditação Shinsokan. Meditação Shinsokan não é forma. Meditação Shinsokan é você sentir. Meditação Shinsokan é o sentimento. Meditação Shinsokan é a consciência, a conscientização e o despertar de que eu e Deus somos uma só vida. E se Deus está comigo, não tenho o que temer. Não tenho o que temer. Não tenho o que temer. Como diz o Salmo da Bíblia, mesmo que eu ande pelo vale da morte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós só conseguiremos entender profundamente as palavras desse Salmo e adentrarmos no vale da morte sem medo, se nós entendermos que eu e Deus somos um só. Um só. Então, para eliminar o seu medo, aprenda a escolher, frequentar, ler, utilizar e trabalhar aquilo que lhe é favorável e não desfavorável. Amigos negativos, pessoas que só falam de morte e de desgraça, evita um tempo, dá um tempo, vai procurar quem está querendo falar de coisas positivas, quem está mais alegre. Trabalhe o seu mental, grave só o que é positivo e foca nas orações, na leitura e na meditação Shinsokan. Vamos despertar a nossa consciência de que eu e Deus somos um só, para que possamos passar por esses momentos difíceis, sem menosprezar a dor dos outros, mas entendendo que nós somos capazes de afastar o medo e levar momentos de felicidade, mesmo dentro do caos. Aquele que afugenta o medo, abre os braços para a felicidade. Aquele que se afasta do medo, recai nos braços calorosos de Deus Pai. Que nós possamos sempre eliminar o medo pela conscientização primeira de que nós somos filhos de Deus. E trabalhando a nossa mente, a questão física, o aspecto exterior, possamos escolher e gravar dentro de nós aquilo que realmente vale a pena. Abençoo profundamente a vida de cada um de vocês. E que o medo que está no seu coração agora seja eliminado pelas palavras da verdade e que se manifeste aqui agora, Deus, na sua infinitude, na sua plenitude e no seu brilho. Vamos agora para a meditação Shinsokan para cada vez mais gravarmos a verdade em homem e filho de Deus no nosso coração. Vamos lá? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos assumir a posição da meditação Shinsokan, nossa posição de oração. Vamos elevar nossos pensamentos para Deus, para sentirmos sempre a sua proteção e a sua vida jorrando através de nós. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinito amor de Deus.
É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Vamos agora visualizar um mundo infinito da imagem verdadeira, um mundo de infinita perfeição, sabedoria, amor e vida. Eu e Deus somos uma só força. Eu e Deus somos uma só força. Eu e Deus somos uma só força.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Podemos desfazer a posição da meditação Shinsokan. Farei novamente a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a participação de cada um de vocês na nossa reunião de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o seu vídeo, compartilhar o vídeo para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse maravilhoso ensinamento que é o da Seichonoye. E o nosso dever de casa dessa semana será, primeiro, fazer a meditação Shinsokan todos os dias sem faltas, porque ela é o nosso pão espiritual. Segundo, nós vamos repetir Então nós vamos repetir aqui, ó. Vamos repetir pelo menos umas 150 vezes por dia. Deus me protege, Deus me acolhe, Deus me guia, Deus me ama. Muito obrigado. Para que nós possamos cada vez mais gravar dentro de nós essa sensação de união e que possamos expulsar qualquer tipo de medo, com a convicção de que Deus está aqui agora dentro de mim, me protegendo, me acolhendo, me amando e me guiando. Meu muito obrigado, feliz semana e até mais.